O presidente Barack Obama prometeu fechar a prisão de Guantánamo ainda no primeiro mandato. Não cumpriu. E os Estados Unidos são acusados de torturas e de violações dos direitos humanos dos presos. O Repórter Brasil explica a história da instalação da base militar em Cuba e que é mantida contra a vontade do governo da ilha. A ilha de Cuba está a apenas 145 quilômetros da costa dos Estados Unidos. No fim do século XIX, além da proximidade geográfica, havia uma afinidade política entre os dois países. Os norte-americanos ajudaram Cuba na luta pela independência da Espanha. Na verdade, os norte-americanos queriam substituir os espanhóis no domínio sobre a ilha. Depois da vitória, conseguiram impor uma emenda à Constituição cubana, a Emenda Platt, que permitia a eles intervir em assuntos internos da ilha e que só foi revogada em 1934. Os Estados Unidos também instalaram no extremo sudeste do território a base militar de Guantánamo, mantida até hoje como uma prisão militar contra a vontade do governo cubano. E vamos conversar com Emir Sader, que está no Rio de Janeiro. Emir, boa noite. Por que o presidente Barack Obama não consegue fechar a prisão de Guantánamo, a base de Guantánamo, como prometeu? Boa noite. Mas além de algum eventual veto militar, existe um núcleo dos prisioneiros, há atualmente cerca de 80, uma parte deles são considerados de alta periculosidade e a Câmara norte-americana decidiu que eles não podem estar em território norte-americano. O que é uma bobagem, estariam numa prisão de alta proteção. Mas, em todo caso, esse é um núcleo que não pode ser transferido a outros países, como esses 5 que foram para o Uruguai ou outros que foram para outros países. Então, é um pepino difícil de resolver, porque significaria que eles ficariam lá até cumprir a pena ou até por decisão arbitrária, como tudo que acontece lá, eles fossem liberados para algum país. Esse é o problema básico que está dificultando o Obama de cumprir a sua promessa. Emir, essa base já entrou para a história como símbolo de arbitrariedades judiciais, não é isso? Mais que isso, né? Como símbolo de tortura, desrespeito a direitos humanos, enfim, horrores. Além das condições selvagens em que eles foram tratados, foi especialmente escolhido um lugar fora de qualquer proteção jurídica mundial. Quer dizer, um território em que se pode fazer absolutamente qualquer coisa sem que seja possível apelar por qualquer instância jurídica. Há organismos internacionais que condenam, mas há muito pouca mobilização de governos, de países, em particular da América Latina, que é onde essa violência é cometida, para que se termine com isso. Não só com o que acontece aí, mas com a devolução do território que os Estados Unidos se apropriou de Cuba desde o fim do século XIX e até hoje não devolveu. Então é o máximo de arbitrariedade possível no tratamento dos presos, na ocupação de um território que é de Cuba e na ausência de qualquer proteção jurídica para todos os presos que ainda continuam lá. Emir Sader, obrigado. Uma boa noite.